Nossa, Chegou. que coisa magnífica, Fernando. Chegou. Só vamos dar uma penteada nele. Que trabalho, Fernando, excepcional. Parabéns. Você sabe que você Nossa. é exigente. Nossa, olha só que coisa linda. Nossa, 3 muito metros. maior do que eu esperava. 3,5 metros. Nossa, estou impressionado, Fernando. Que coisa... Olha a expressão desse bicho. Fala um pouco do seu trabalho. Todo felino é uma peça muito difícil e é a gosto. Tem os que gostam dele com expressão natural, com a boca fechada, outros não. Enfim, e fazer um leão para uma pessoa conhecedora como você é bem mais complicado. Então a gente tenta fazer o possível dentro da técnica, né? Espero que você tenha gostado. Adorei. Eu vou contar um pouquinho da história do Fernando, do quanto que eu conheço ele. Assim, eu conheço ele mais ou menos, que foi, 2003? 2003. E a cada ano o trabalho do cara fica... Não, a taxidermia, ela, entre aspas, vai ficando melhor quanto mais você pode praticar. E a gente sabe que... Não, e você também estuda, você Sim. tenta sempre técnicas novas, tudo diferente. Eu tento... Entendeu? Vai mudando a técnica, né? eu tento E o seu trabalho vai melhorando muito. Você Que bom. Eu ficou tento perfeito. levar minha paixão para o resultado do trabalho, né? Não é fácil. Agora o ideal é a exposição correta, a luz correta, para que a peça fique mais valorizada, né? Agora, próximo projeto. Aguardem. Aguardem os próximos projetos que ele vai fazer para mim, e não vão ser poucos. Mas, Fernandão, Vamos chegar. o que mais você trouxe aqui de presentinho para mim? Eu quero ver tudo. Mostra para mim. Não é Natal, mas eu sei que você gosta. Quase Natal, quase, hein? Vai ser ainda uma peça decorativa, né? Olha o tamanho disso. A ideia aqui você nessa a gente fazer um tampo para uma mesa, algo do gênero. Olha o tamanho dessa pata desse E elefante. essa Quer dizer que é um pé dianteiro e um traseiro. o dianteiro. Você vê, aquele é o dianteiro e esse é o traseiro, e foi com um corte mais curto, né? Você vê, olha o tamanho do dianteiro, o diâmetro dele é muito maior que o traseiro. Aham. Por que, Fernandão? Explica aí. Você sabe? Não, é só uma questão anatômica, né? É? De suporte de peso. Na parte da frente tem mais Sim, peso as patas por causa da traseiras cabeça, são tudo. auxiliares, né? Sim, E a da entendi. frente. E como vocês sabem, o único animal que tem 4 joelhos, né? 4 joelhos. E aqui vieram os rabos, crânio de leão. O maior que você tem é esse. Esse é um Spotted Genet, é um gato que caça na África. Depois eu passo a foto para vocês verem como é o animal. Aqui está o rabo do segundo elefante. O segundo. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem pelos. Vocês já ouviram falar de pulseira de rabo de elefante? Vem dele. É isso aqui, ó. A pulseira é isso aqui. Tá? É desse fio aqui do rabo que eles fazem as pulseiras.
Esse é o meu segundo elefante. O primeiro, ele era mais velho e não tinha tanto pelo, né? É um pelo isso daqui, né? O crânio do seu leãozinho. E veio outro rabo também. Veio outro rabo. Ele é diferente. Ele tem Esse outra. foi o primeiro. Todas as peças estão preparadas dentro do limite da taxidermia. Adornos, latão, etc. A gente vai fazer segundo a tua vontade depois. Sim. Tá vendo que esse não tem tanto uma diferença de um para o outro? Esse era muito maior, pesava mais de umas 6 toneladas e esse chegava de 4 a 5. Mas olha a diferença, o tamanho do rabo. A grossura, né? Então, explica os ossos flutuantes. Você já explicou? Ah, sim. Na escala evolutiva, Os felinos principalmente, como nós temos uma clavícula fixa. Eu vou mostrar aqui para vocês. E os felinos, eles têm um processo evolutivo diferente de nós, e eles têm as clavículas flutuantes. Então são pequenas clavículas que no processo evolutivo foram perdendo a função. E na área cinegética isso aqui é usado como um talismã pelos grandes caçadores brancos, e o Ricardo hoje tem o desse leão aqui. Então veio o pacote completo: clavículas, crânio, unhas. Isso aqui representa de certa forma um troféu ao caçador. E esses são as unhas, né? São as unhas. É um leão com bastante idade, então ele tem as unhas mais gastas, mas tudo foi aproveitado. O avestruz é originário da África e é considerado a maior ave do mundo. Estávamos checando os lugares da fazenda para hiena e leopardo. Cruzamos com alguns avestruzes, onde eu tive a oportunidade de parar o carro, né? O dono da fazenda queria um avestruz para carne para a fazenda. Eu fui lá e consegui abater o avestruz. Meu guia usou uma técnica que ele tem para tirar a pele do animal para curtir, sem estragá-la. Como vocês podem ver, ele está enchendo a pele do animal, que é muito grossa, de ar. Então, cada vez que ele coloca o ar, a pele vai saindo da carne para você poder tirar a pele e depois ir para a curtição.